Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje eu trago um tema muito especial: os 10 maiores erros ao dar um feedback. Não é um bom tema? E se você gostou, já aproveite para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos nessa! Quando falamos de feedback, e esse tema parece ser um tabu no meio da liderança, no meio das grandes organizações. Porque dar o feedback não é tão confortável assim, não é mesmo? Dar feedback mexe com o brilho do líder. E assim, é um tema que é bastante discutido nas grandes organizações. E principalmente quando você está na sua primeira liderança. Esse tema é bastante interessante e digo a vocês, são 10 dicas muito importantes. E mais ainda, as 3 últimas são fantásticas. Tome nota, não saia daí e aproveite ao máximo. Mas por que o líder tem medo de dar feedback? Porque o feedback pode causar um mal-entendido, pode gerar uma desconfiança, uma desmotivação, desengajamento da equipe. A pessoa que vai ser avaliada ou que vai ser dado um feedback pode achar que ela está sendo ameaçada, que ela está sendo perseguida. E isso tudo causa muito medo ao líder a fazer um feedback. Os 10 principais erros são eles. O primeiro grande erro é perder o time, perder o tempo de dar um feedback. Feedback, ele só é válido, ele só tem eficácia quando você faz, quando o fenômeno ou o fato acontece. O tempo do fato e o tempo de dar o feedback é o mais importante. Se aconteceu algo que precisa melhorar, o que é positivo, que precisa ser elogiado, que precisa ser valorizado, o quanto antes é muito importante. A primeira dica é: não perca o prazo, não perca o time de dar um feedback. Isso, se você esperar muito tempo, vai perder a essência, a consistência desse feedback. E lembre-se, o feedback é um presente, é uma oportunidade de melhoria. Eu já aproveito aqui uma frase do Bill Gates que diz o seguinte: todos nós precisamos de pessoas que nos dêem um feedback. É assim que melhoramos. O segundo erro é ambiente inadequado. Quando você for fazer um feedback, tem que escolher um ambiente que fique você e a pessoa que está sendo dada esse feedback. Um ambiente sem ruído, sem barulho, um ambiente isolado, um ambiente que você possa conversar de uma maneira mais clara, mais objetiva, confortável. O ambiente é de grande importância para um feedback. E assim, se você erra nesse ambiente, você erra como líder. Para fazer um bom feedback, tem que ser isolado, tem que ser com a pessoa específica. Não faça isso em público, não faça isso num layout barulhento, não faça isso na hora inapropriada. Outro erro muito comum é o tempo limitado. Quando você vai fazer um feedback, deixe tempo para que essa conversa seja de 2 vias, que você possa falar, que você possa explicar, que você possa ouvir. Esse tempo quem vai determinar é você, líder. Deixe um tempo necessário para que você possa fazer um bom feedback e que ambas as partes saiam com a sensação de melhoria. Esse é o grande objetivo do feedback. Outra falha é ser vago demais. Não vá para um feedback sem dados, sem experiências, sem fatos concretos. Alguém me disse, alguém falou, não. Quando você vai para o feedback, uma grande falha é: vá preparado com dados. O que aconteceu? Qual foi o fato real? Então, assim é importante que tudo isso esteja anotado previamente. E encha de informações, de dados, de fatos. Quanto mais, será melhor. Uma grande falha do líder ao fazer um feedback é não ter informações reais para ser debatido. Outra grande falha é falta de preparo. Você não se prepara previamente para fazer o feedback. Não avalia o seu colaborador, qual ambiente você vai usar, o tempo que você vai gastar, que método você vai usar. Conhecimento sobre o assunto. Tudo isso é muito importante. Uma grande falha, e essa é uma falha muito comum, não se preparar previamente para fazer um feedback. Ninguém faz um feedback
de supetão, de surpresa. Isso é um erro gravíssimo. Um outro grande problema é falar em nome de terceiros. Quando você vai fazer um feedback com outra pessoa, quem está falando é você. E não foi fulano que falou, fulano que mandou, fulano me disse, fulano me informou. Isso não acontece num grande feedback. Um feedback de um líder realmente eficaz. Nunca fala em nome de terceiros. Essa é uma grande falha. Falar em nome de outra pessoa. Isso não pode. Outra falha é quando o alvo é a pessoa e não o fato. Quando você fala exclusivamente da pessoa, dos seus pontos negativos, de tudo que ela errou, de tudo que ela fez de errado no passado, e não o fato específico do feedback. Não pode ser misturado uma coisa com outra coisa. Então, no feedback tem que ter o contexto. Por que eu estou fazendo o feedback? Eu preciso fazer? O feedback vai ser muito mais real, vai ser muito mais eficaz e vai valorizar o seu colaborador. Se prenda no fato, no que realmente aconteceu. É para elogiar, é para melhorar, é para desenvolver algo? Evite fazer comparações, pontos negativos. Fale exatamente o que precisa ser dito diante do contexto ocorrido. E como eu falei para vocês, estas 3 últimas dicas são as mais importantes. Então, tome nota. A 8ª falha é não escutar o outro. Fica um monólogo, só você, líder, faz, só você fala, só você explica, só tem o seu ponto de vista, e isso está errado. O feedback, já na sua tradução, são as 2 vias. Tem uma via que vai e tem uma via do retorno. Por isso que é o feedback, é a retroalimentação da informação. Dessa forma, prepare-se para ouvir. E uma falha gravíssima é o líder que não escuta. Só ele fala. Assim, vira um grande monólogo. Isso não é uma oportunidade de melhoria e você não vai corrigir nada ou, mais ainda, não vai melhorar o que tem que ser melhorado. Uma grande qualidade de um líder é fazer uma boa escuta ativa, é saber ouvir. A 9ª dica, e é uma falha grande, é não sair com um plano de ação. Se você faz um feedback, precisa melhorar algo, vai precisar dizer o que vai melhorar e como vai fazer isso. Todo feedback tem que sair com um plano de ação, um plano de melhoria, uma estratégia. E você, líder, precisa mostrar que está interessado em fazer essa modificação. Você precisa criar expectativas, criar uma estratégia e um plano de ação claro para essa correção, para essa oportunidade de melhorar. Então esta é a 9ª dica, porque é a 9ª falha. Terminar um feedback sem um plano de ação. E a última, a 10ª, essa é de extrema importância. Talvez a mais importante das 10 dicas. Ou seja, é uma grande falha do líder não ter um feedback ou a cultura de feedback, onde esse feedback é contínuo. Não é um feedback pontual na avaliação de desempenho, uma vez por ano. Não, o feedback ele tem que ser diário, não precisa ser um feedback formal dentro de uma sala específica. Você pode fazer isso dentro da sua rotina, dentro do seu Gemba, dentro da sua organização, dentro do seu trabalho. Isso é muito importante, é que você dê feedbacks constantemente. Não deixe para dar um feedback anualmente, semestralmente. Faça isso o quanto antes e o quanto possível. A 10ª dica é, uma grande falha, é não dar continuidade. Ou seja, não ter essa cultura de feedback enraizada na sua liderança. Estas são as 10 dicas, as 10 falhas mais comuns quando se vai dar um feedback. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveito para que vocês deixem o seu like, se inscreva no canal e até uma próxima.